Microbiologia do solo, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre a microbiologia do solo. O solo, ele é um depositário, né, de todos os processos, de todo o material que é produzido pelo homem, pelos animais, pelas atividades que são desempenhadas em cima dele. Tá? No solo também se encontram uma grande quantidade de micro-organismos, sejam eles bactérias, fungos, vírus e também outros organismos vivos que são invertebrados, especialmente. Tá? Então, por ele ser o maior reservatório de micro-organismos do planeta, que recebe direta e indiretamente os dejetos dos seres vivos, também é um local de transformação da matéria orgânica em substâncias nutritivas e tem uma grande abundância e diversidade de micro-organismos. Para que a gente tenha uma ideia, 1 hectare de solo ele contém cerca de 4 toneladas de micro-organismos. Tá? Então, de acordo com a área das ciências que a gente está tratando o solo, ele tem definições um pouquinho diferentes. Tá? Então, a agricultura e a geologia, elas tratam o solo como uma camada de rocha, né, que recobre rochas e é constituído por variáveis minerais e humus. Tá? E o solo ele também sofre uma classificação de acordo com os perfis que se obtém dele. Tá? Então, existem vários horizontes que o solo pode apresentar de acordo com o tempo que esse solo está em transformação. Tá? Então, a escala temporal que esse solo passa, o tempo que ele, das variáveis que ele está sofrendo, também são questões que devem ser consideradas quando se trata de solo. Tá? Na perspectiva funcional do solo, o solo ele é uma interface entre as várias esferas do planeta. Então, a atmosfera, biosfera, litosfera e hidrosfera, elas se comunicam todas através do solo, por ele ser um depositário de todos os processos que ocorrem na superfície. Tá? Então, ele acaba sustentando os ecossistemas pelas transformações da matéria orgânica que ocorrem ali, né? E que essas transformações elas vão proporcionar, né, a sustentação do planeta como um todo. Então, ele é o mediador dos processos globais. E qualquer alteração nas características daquele solo, elas podem alterar as demais outras áreas, como a biosfera, a atmosfera, hidrosfera e litosfera. E por isso mesmo, quando a gente fala de variações climáticas do planeta, o solo ele está sempre como um dos fatores, né, que leva a essas alterações. Tá? Para que esse solo ele desempenhe o seu papel de transformador, né, e de disponibilizador de matéria orgânica e de nutrientes para os outros seres vivos, a biologia, a química e a física, elas estão interligadas nesses processos que no solo são desempenhados pelos micro-organismos. Então, o solo ele é um habitat microbiano, tá? Que de forma geral ele é formado por rocha que se desagrega, dissocia, né? Ela acaba se misturando a matéria orgânica em decomposição e também nesse solo a gente vai encontrar água e organismos vivos. Os organismos vivos incluem-se principalmente micro-organismos, bactérias e fungos e também os invertebrados. Tá? A composição do solo ela varia de acordo com a área desse solo, né, de acordo com a localização do planeta em que a gente está tratando esse solo, mas de modo geral, os solos eles contêm 45% de elementos minerais, 25% de ar, 25% de água e 5% de matéria orgânica. Se nós analisarmos a natureza desses componentes, né, que constituem o solo, a gente observa que a maioria deles fazem parte da composição nutricional que os micro-organismos precisam para crescer. Então, eles vão ter fontes de carbono, que é a matéria orgânica,
né? A água, que é o veiculador de todos os nutrientes que vão estar sendo transformados ali, tá? O ar, né? Então, a gente tem micro-organismos que são aerófilos obrigatórios, então eles vão precisar de ar. E os elementos minerais, que são os oligoelementos, tá? Que são elementos traços e elementos que potencializam o crescimento microbiano. Tá? Então, uma exemplificação, uma esquematização da composição do solo e sua relação com os micro-organismos, a gente observa que esse 45% de elementos minerais basicamente se constitui de argila e quartzo, né? Aí temos o ar, a matéria orgânica e a água, tá? Então, aqui a gente observa que existem vários bacilos associados às partículas, né, minerais que constituem o solo. Então, os principais fatores também que podem afetar a atividade microbiana do solo são a umidade e o status nutricional. Então, existem solos que, devido aos processos pelos quais ele passa, né, processos de uso, né, do uso desse solo, ele acaba perdendo muito da sua umidade e muito da sua nutrição. E dessa forma ele acaba impactando na qualidade microbiológica dele, né? E dessa forma também perde, né, características que eram próprias dele. Tá? Então, existem fatores como fatores abióticos e bióticos que acabam influenciando no solo. Entre os bióticos, as várias espécies de plantas, as atividades humanas e animais produzidos no solo, tá? O estágio de desenvolvimento das plantas e a saúde dessas plantas. Os fatores abióticos, a qualidade do solo, as mudanças geoclimáticas, o ambiente do solo, as aplicações de vários elementos, como metais, sais, né, que são aqueles elementos químicos que são utilizados especialmente nas culturas, nas grandes culturas, né? E isso acaba fazendo com que esse solo ele perca a qualidade nutricional e assim os micro-organismos não vão ter como estar vivendo ali e auxiliando na decomposição da matéria orgânica e fazendo com que esse solo seja fértil, né? Então, como é que os micro-organismos eles acabam construindo, né, a matéria orgânica do solo? Existem vários processos, né? E a construção de uma composteira é um exemplo disso, tá? A primeira etapa é que a matéria ela acaba caindo no solo, né, matéria orgânica. Os micro-organismos eles agem sobre essa matéria orgânica e depois que eles agem, eles acabam liberando os nutrientes. Esses nutrientes acabam se associando ao solo, que depois vai tornar esse solo mais nutritivo, né, mais fértil e que vai auxiliar no crescimento dos vegetais que estão ali em crescimento, tá? Então, os principais minerais encontrados no solo são a sílica, o ferro, alumínio, cálcio, magnésio e potássio, tá? Além de fósforo, manganês, sódio e nitrogênio. A matéria orgânica é de origem vegetal, animal e microbiana, tá? Quando essa matéria orgânica está insolúvel, ela é chamada de humus, então ela acaba melhorando a estrutura, libera nutrientes, ela tem um efeito tampão e de retenção de água. Então, quanto mais humus tem um solo que está exposto à ação da chuva, melhor é para a manutenção dos nutrientes daquele solo. E existem outros elementos da matéria orgânica que são solúveis, que são os açúcares, os fenóis e os aminoácidos. Todos também são importantes para os micro-organismos, porque podem ser utilizados por eles para a construção das suas estruturas celulares. Tá? Então, a água ela está sempre livre, né, e acaba passando e contornando as partículas minerais do solo. Ela pode ser adsorvida também, ligada aos coloides, que são as argilas, tá? Os gases presentes no solo,
o CO2, o O2 e o nitrogênio, tá? A composição variável em função, ela vai ser em função dos processos biológicos que esse solo vai passar, tá? Então, existem solos que têm uma maior concentração de CO2, ou de oxigênio ou de nitrogênio, e isso vai ter uma interferência direta também sobre a microbiota, tá? A rizosfera é a região onde o solo e as raízes, as raízes dos vegetais, eles acabam se encontrando, né? Esses ambientes, essa parcela, essa região, ela é muito rica em micro-organismos, principalmente bactérias e fungos, tá? Então, solos que são que têm vegetação, eles têm, em geral, uma quantidade maior de micro-organismos que solos não habitáveis por vegetais. Tá? Entre os micro-organismos mais encontrados no solo, né, em termos de diversidade biológica, nós temos as bactérias, os actinomicetos e os fungos. Tá? Lembrando que os actinomicetos também são bactérias, tá? São bactérias filiformes, tá? São bactérias que são bastonetes, tá? São em forma de bastão, bem longas e compridas, bem fininhas, tá? E que tem uma importância ambiental para o solo muito grande. Olha a quantidade que elas têm em termos de, se comparado às bactérias, que é um grupo muito grande também, onde tem vários gêneros. Aqui a gente está tratando de pelo menos 3 gêneros, e dentro das bactérias existe uma infinidade de gêneros, né? Mas a concentração, a população de actinomicetos é superior a todos os demais micro-organismos presentes no solo. Os micro-organismos, eles estão diretamente ligados aos ciclos de matéria, tá? Então, a Terra, ela tem praticamente uma quantidade de matéria constante, tá? E os processos que são desempenhados pelo solo, o papel que o solo desenvolve nos processos de ciclagem de nutrientes é muito importante para a manutenção do planeta, porque o solo participa no ciclo de carbono, do nitrogênio, do enxofre e do ferro. Tá? Então, os serviços ecossistêmicos desempenhados pelos micro-organismos dos solos, eles envolvem a ciclagem da matéria orgânica solúvel, tá? Então, eles são verdadeiros engenheiros do solo, né? Eles fazem a decomposição. Também eles fazem o processo de polinização, tá? Que é feito por insetos, tá? Que é feito no solo. Também a parte de alimentação, onde fungos e invertebrados eles vão auxiliar nesses processos. Ainda tem a área da biotecnologia, onde no solo é possível encontrar uma parcela de micro-organismos e organismos que têm potencial biotecnológico. Na pedogênese, né, que é a geração de solo, tá? Onde a microbiota está diretamente envolvida. Na ciclagem de nitrogênio, fixação, nitrificação e desnitrificação. Nessas duas últimas, especificamente, o conjunto de bactérias que fazem esses processos, eles são essenciais para a manutenção de solos, para que eles continuem férteis e que de lá consiga se produzir vegetais. Nos processos de biorremediação, porque a detoxificação ela é um processo que já vem sendo utilizado, dependendo da área, né, da extensão da área impactada. A biorremediação com a utilização de micro-organismos, ela é altamente aplicada e execuível. Nos processos de biocontrole contra predadores e simbiontes, tá? A diversidade biológica e funcional do solo, ela tem algumas formas bacterianas que já são típicas, tá? Então, elas vão desde bastonetes maiores, tá? Cocos, tá? Sarcinas, que são aqueles grupos de cocos em 8, tá? Formando 8
células agrupadas, cocobacilos, tá? Pedunculada e bastonetes esporulados. Nesse caso aqui é o Clostridium, tá? Existem também outras células bacterianas com morfologia um tanto diferentes, né, como esta daqui, mas ela é um bacilo ainda assim. Essa já parece uma estrela, isso aqui é um fungo, tá? Essa é uma bactéria que tem flagelo, tá? E esta é uma outra bactéria, Proteus mirabilis, que tem o corpo repleto de flagelos. Então, a diversidade morfológica das bactérias no solo, que estão no solo, ela está diretamente ligada à função dessa bactéria naquele solo, tá? E aí a gente encontra também outros organismos, né? Nesse caso aqui são cianobactérias, tá? Que são bactérias do grupo Archaea. Algumas cianobactérias, elas são fototróficas, tá? Porque elas possuem a clorofila. E elas têm um papel importantíssimo, né, na formação do oxigênio, especialmente naqueles solos mais alagados. Tá? Os fungos, eles têm também um papel importante nos processos de decomposição, tanto os fungos macroscópicos quanto os fungos microscópicos. Esse aqui é um cogumelo, né? Então, a parte do micélio, ela está entrando no solo, então o micélio e as hifas, eles vão se disseminando pelo solo, fazendo e formando novos organismos, né? Corpos fúngicos, né, que vão montar, né, uma cadeia de transformação da matéria orgânica, tá? Também temos os fungos macroscópicos, né, e também fungos associados de forma simbiótica, formando líquens, tá? Nesse caso aqui são algas e fungos, tá? Que formam um líquen chamado fícia. Esse líquen também é importante, especialmente para a troca de gases, né, entre o solo e a atmosfera, tá? Então, os sistemas biológicos que ocorrem no solo, que envolve plantas, animais e micro-organismos, ele depende de nutrientes, de umidade, aeração, temperatura, pH e das interações. Nessas interações aqui, a gente pensa que o que mais afeta hoje os solos é a interação homem, né? Então, são as ações que o homem desenvolve no solo que podem afetar de forma significativa a funcionalidade desse solo, tá? Então, em termos de temperatura, a gente viu que existem micro-organismos que eles têm padrão de temperatura para o comportamento deles. Então, micro-organismos que são psicrófilos, mesófilos, termófilos e hipertermófilos. Então, os solos da Amazônia, eles têm micro-organismos que são mesófilos. Então, essa é a classificação, tá? Que vale tanto para solo da água, do ar e do solo, né? Tanto para micro-organismos da água, do ar e do solo. Quanto ao pH, também os micro-organismos têm uma fisiologia comportamental já estabelecida, né? De formas que organismos que oxidam amônia, né, que precisam ter um pH, digamos que mantido ou controlado ou sobre uma média, né, de pH, as árqueas, se forem bactérias que são nitrificantes ou desnitrificantes, elas preferem pH menor do que 5,5. Já as bactérias preferem pH maior do que 5,5, mais ou menos entre 7 e 8, tá?
Os principais reservatórios nutricionais do planeta, eles acabam, que acaba sendo o solo, ele armazena constituintes essenciais para o metabolismo e multiplicação dos micro-organismos. Então, ele tem carbono, tem nitrogênio, os nutrientes minerais, que a gente já falou, as moléculas dos constituintes gasosos, como oxigênio e nitrogênio, que fazem parte da atmosfera livre e do solo. Dessa forma, esses nutrientes, né, e essas variáveis atmosféricas, elas acabam impactando, né, de forma positiva ou negativa no crescimento desses micro-organismos e se interfere no crescimento, acaba interferindo no desempenho funcional desses micro-organismos no solo. Então, de acordo com o perfil do solo, né, com a profundidade que você analisa as amostras de solo, então a gente encontra, né, maior umidade nos primeiros perfis, né, de 0 a 8 centímetros até 20 centímetros até 40 centímetros a gente tem uma grande concentração de água, né, de percentual de água. E as bactérias, elas vão decrescendo, as aeróbicas, elas vão decrescendo à medida que a quantidade de água vai reduzindo, tá? E as anaeróbicas também, tá? De formas que elas vão estar nesse primeiro perfil em maior quantidade. E os fungos também seguem esse mesmo padrão, tá? Então, a gente encontra 24 vezes 10 elevado a 6, tá? Células de bactérias aeróbicas por grama de solo, tá? Na profundidade de 0 a 8 centímetros, que é aquela parte superior do solo onde tem uma maior quantidade de matéria orgânica. E os fungos também, eles vão estar respondendo, né, em termos de população, da mesma forma em proporcionalidade, tá? Então, a maior concentração de fungos está nessa primeira camada do solo. Os constituintes da matéria orgânica do solo, ela varia de acordo com a origem e as propriedades físicas e químicas do solo, tá? E ela se divide em matéria orgânica ativa, que é aquela que ainda está passando pelo processo de decomposição, de dissociação e liberação dos nutrientes, tá? Em seguida vem o humus, que é a matéria que já foi produzida, aquela que é menos úmida, né? E que, portanto, ela está mais disponível em termos nutricionais do que a matéria ativa. As bactérias são o grupo de micro-organismos mais numerosos e mais diversificados dentro do solo, tá? E os gêneros mais frequentes são Bacillus, Clostridium, Arthrobacter, Pseudomonas, Nocardia, Streptomicetus, Micromonas e Rhizóbios. Entre as cianobactérias, principalmente as fixadoras de nitrogênio, as que são encontradas, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de bactéria, que é uma bactéria filamentosa, é o Streptomyces, tá? Ele é típico de solo, grandemente distribuído em todos os solos, né? Independente da localização no planeta, e eles desempenham um papel importante nos processos de transformação da matéria orgânica. Os fungos, principalmente, são filamentosos, tá? Os fungos filamentosos microscópicos, Penicillium, Muco, Rhizóbios, Fusarium, Aspergillus e Tricoderma. Tanto bactérias quanto fungos, mesmo que eles sejam organismos tipicamente presentes no solo ou que são frequentemente encontrados no solo, ainda assim, entre eles, a gente encontra ainda micro-organismos com potencial patogênico. Portanto, tem que se ter cuidado quando fizer a análise da diversidade microbiana, tanto fúngica quanto bacteriana do solo, em virtude do risco, né, da contaminação pelo manipulador, tá? Então, as algas, principalmente as cianobactérias, elas vão estar lá presentes também, né, em uma concentração menor do que fungos e bactérias,
elas vão estar mais na superfície do solo do que mais nas partes inferiores, em virtude da necessidade que elas têm de fazer fotossíntese. Então, quanto mais dentro do solo elas estiverem, mais difícil é da luz penetrar e elas realizarem a sua fototrofia. Existem também protozoários e vírus, todos eles tanto protozoários quanto vírus, eles têm como função principal fazer o equilíbrio da população bacteriana, fúngica e de algas, né? Porque eles se alimentam, né, dessa população, dessas comunidades microbianas, seja de bactérias, fungos e algas, tá? A associação da microbiota com os vegetais, ela está muito ligada também à funcionalidade que esse solo possui, tá? Então, isso é muito claro que a gente já falou sobre a rizosfera, né? Que é aquela região que está no entorno da raiz dos vegetais. E as leguminosas, elas são especializadas em formar agregados, né? Seja de fungos ou bactérias, que têm função simbiótica com ela, né? Então, elas acabam recebendo o benefício dessas bactérias e fungos que se associam às raízes. Então, aqui a gente vê vários nódulos. Esses nódulos, eles são chamados de rizóbios, e dentro do rizóbio é possível encontrar essas bactérias e fungos que fazem a fixação de nitrogênio e outros compostos minerais, tá? Que vão auxiliar no metabolismo desse vegetal, para que esse vegetal tenha um crescimento desejável. O solo, ele também sofre poluição, e esse é um dos grandes problemas que a gente vem enfrentando ao longo dos anos, né? E que a poluição do solo acaba interferindo diretamente na qualidade desse solo, interferindo na população microbiana, seja ela fúngica, bacteriana, de vírus ou de protozoários, né? E isso acaba impactando também no homem, né? Por quê? Porque tudo que tem na parte superior do solo, que está sendo cultivado em cima do solo, ele é para o benefício do homem, né? Então, a poluição do solo, ela é uma realidade, está diretamente ligada às ações humanas, né? Às atividades econômicas, né? Ao dia a dia do homem, tá? E que para algumas populações, que são as populações menos favorecidas, que moram em periferias, essa realidade, ela é muito próxima, né? Então, tem muita gente que mora em lixão, tem muita gente que depende dos lixões, né? Que cata alimento, que cata resíduo, né? Para beneficiar esse resíduo ou para vender, né? Nas usinas ou nos locais de recolhimento, né? E que depois vendem para as usinas. E essas pessoas, elas dependem, né? Do solo também, tá? Então, a saúde do solo, ela é uma necessidade, tá? Para que a gente consiga manter a saúde do planeta, tá? E isso já é algo que vem sendo falado há muito, muito tempo, porém, a demanda por alimentos, né? A demanda por mais recursos, né? A demanda por mais terras, né? A especulação imobiliária e várias outras situações, elas acabam levando ao esquecimento de que nós dependemos do solo, tá? Então, o agronegócio para a nossa região, ele veio de uma forma para desenvolver economicamente a nossa região, porém as fronteiras agrícolas, elas estão avançando de uma forma tão expressiva, né, que nós vamos chegar ao ponto de que como vivem as regiões que já passaram por isso, né, como Mato Grosso, né, as regiões Sudeste e Sul, que já vivenciaram essa experiência e que hoje
né, elas clamam, né, por uma ação mais enérgica, né? Talvez isso também seja o fomentador, né, de muitas pessoas do Sul e Sudeste virem para cá e defenderem, né, que o uso sustentável do solo seja feito, tá? O solo urbano, ele sofre também ação, especialmente pela ocupação humana, né? Pelos parques industriais. Na nossa cidade, a gente não tem uma indústria ainda bem estabelecida, né? A gente está ainda, talvez daqui a uns 5, 10 anos, passando por esse processo de desenvolvimento de indústrias, né? Mas se a gente não trabalhar agora, enquanto a gente só tem a ocupação do solo pelo avanço da população e o êxodo da população das áreas rurais para a cidade, a gente vai ter vários outros problemas além desses, tá? A poluição do solo rural, ela é mais em virtude dos agrotóxicos, né, e dos defensivos agrícolas que são utilizados para auxiliar, né, como forma de manutenção das produções das monoculturas, né, e isso pode também ocasionar danos à saúde do homem, além de depreciar a qualidade do solo e matar toda a microbiota e todos os animais pequenos, de pequeno porte que vivem ali. Existem poluentes orgânicos também que podem ser depositados no solo, né, em virtude das ações humanas. Compostos que podem ser utilizados pelo micro-organismo como fonte de carbono, tá? Então, existem micro-organismos que são especializados em degradar esse material químico, né, que é despejado no solo. A Pseudomonas é uma bactéria, né, que tem essa capacidade, além de outras capacidades. Ela é uma bactéria bastante versátil e que acaba auxiliando muito, né, em processos de biorremediação do solo. Tá? Existem outras bactérias que também fazem esses processos e a biotecnologia tem buscado resposta para esses problemas, como o Achromobacter, Flavobacterium, né, Alomonas azotobacter, tá? O Burkholderia, o Proteus, a Pseudomonas, como vocês veem aqui, ela está na maioria das classificações para degradação de compostos de poluentes, pesticidas, tá? A Pseudomonas putida, que é uma bactéria tipicamente decompositora de matéria orgânica, né? Ela é muito utilizada para análise de qualidade de alimentos. Ela também pode ser utilizada para degradar alguns compostos químicos, como o Betex, tá? As Sfingomonas também é uma bactéria que faz isso, tá? E existem vários estudos, aqui eu trouxe um exemplo, que a Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, onde eles têm utilizado bactérias para biocatálise de alguns componentes químicos que são utilizados em grandes áreas, né, e que vão para o solo, e para recuperar aquele solo, eles utilizam as bactérias. Eles inoculam a bactéria no solo e fazem com que essa bactéria se desenvolva, tá? Aqui é para mostrar que a gente pode acessar a microbiota, não só a microbiota do solo, não só por cultivo, né, mas por ferramentas independentes de cultivo. Nesse caso aqui é um perfil de proteínas, que são proteínas que são produzidas só por micro-organismos, e a partir dessas proteínas a gente consegue identificar qual micro-organismo está produzindo, porque a gente pode, por exemplo, pegar o solo, inocular esse solo no meio
e pode ser que algumas bactérias não cresçam, que a gente chama de microbiota não cultivável. Então, somente a biologia molecular vai conseguir identificar essa microbiota não cultivável. Aqui eu trouxe um exemplo que é um trabalho que foi publicado, né, que foi isolamento e amplificação de DNA de amostras de solo como ferramenta para avaliar a diversidade de populações de bactérias em solos agrícolas, né? Esses trabalhos eles são extremamente importantes do ponto de vista da agronomia, né? Já que a agronomia é uma área que depende diretamente da produção, né, dos vegetais que se tem como objetivo, né, para cultivo, e os micro-organismos eles podem auxiliar nesses processos, fazendo com que a produtividade seja melhorada, né, e que as perdas sejam minimizadas. A gente pode, então, nesse caso, acessar a microbiota do solo, fazendo o cultivo dela, né, que é a diversidade microbiana cultivável, e podemos acessar pelo material genético dessa diversidade, que nesse caso aqui é a microbiota não cultivável. As ferramentas moleculares utilizadas são muitas ferramentas que são utilizadas para isso, né? Mas hoje existe uma ferramenta que é bastante difundida, que é a CRISP, tá? A CRISP ela utiliza fragmentos do material genético que sejam fragmentos que produzem, né, enzimas ou proteínas, e dessa forma fica muito mais fácil para localizar, né, e identificar qual micro-organismo está produzindo o quê. Tá? Então, quando você faz acesso à microbiota pelo material genético, a gente consegue ver esses perfis, né, que aparece, né? Nesse caso aqui é um PCR-ddGE, tá? É uma das ferramentas moleculares utilizadas e ela utiliza fragmentos do DNA específicos, tá? E para isso eles contam com a ação de enzimas, e essas enzimas são específicas em um pedaço do DNA que eles querem, tá? Também podemos utilizar através da biomassa microbiana, né, para saber quanto de biomassa tem, e daí então a gente faz uma estimativa de quanto de micro-organismo existe naquela parcela do solo, tá? Também através de biomarcadores, né, por moléculas assinatura, tá? Então alguns compostos moleculares são utilizados, como por exemplo o ergosterol. O ergosterol ele é um constituinte da parede celular de fungos, então dependendo da quantidade de ergosterol, a gente pode estimar a quantidade de fungos que tem lá, tá? Então, o solo ele acaba sendo um articulador, né, indissociável entre todas as esferas do planeta, né, e entre os organismos, os processos bioquímicos e as condições ambientais, porque ele acaba sendo um reflexo de alterações ou manutenções, né, dos ecossistemas. Tá? Então, os processos microbianos e manutenção do ecossistema é realizada por dois processos principais, a fotossíntese e a decomposição. E a decomposição, no caso do solo, ela é a mais importante porque ela é realizada de forma mais eficiente por contar com as usinas metabólicas que os micro-organismos possuem, né? Que faz parte da fisiologia e do metabolismo deles, tá? Também existem empresas, né, que utilizam já desses processos de inoculação de micro-organismos em solo para fazer a recuperação da saúde desse solo, que são as chamadas ecobactérias, mas não somente bactérias, podem ser fungos, podem ser vírus, podem ser protozoários,
né, são controladores dos processos biológicos que o solo pode estar passando. E esses processos microbianos, eles dependem desses micro-organismos, né? Então, quanto maior a diversidade de micro-organismos no solo, maior é a funcionalidade que esse solo vai ter e mais rico vai ser em termos de fertilidade, ele vai ser mais rico. Tá? Aqui eu trouxe um artigo, né, que foi publicado da avaliação do potencial biotecnológico de bactérias degradadoras de lignina e celulose, né, que são compostos bastante difíceis de serem degradados naturalmente e que, portanto, eles contam com a ação dessas bactérias que foram isoladas de solo. Nesse caso aqui foi do solo da Caatinga, tá? Então, eles foram lá, pegaram uma parcela do solo, retiraram bactérias e testaram essa bactéria frente a esse componente, lignina e celulose. E a partir daí, então, eles identificaram cepas que têm potencial uso para esse processo de degradação da celulose e lignina. Tá? Na degradação da hemicelulose, que é um dos compostos que são um resíduo, né, da indústria de produção de papel, o gênero bacteriano que tem mais se apresentado eficiente é o gênero Bacillus. São várias espécies desse gênero. Ele é um gênero que é bastante comum no solo e no ar. Tá? Produtores de pectina, né? Temos vários grupos também que produzem pectina, como Clostridium, Pseudomonas e Bacillus. Alguns outros compostos da massa orgânica do solo são capazes de produzir amido, lipídios, quitina, glicogênio e proteínas. Os metabólicos microbianos, eles têm interesse biotecnológico, por quê? Porque a partir desses metabólicos, né, não só podem se corrigir problemas que podem ocasionar danos à saúde do solo, mas também podem ter aplicação para o homem, né, no dia a dia. Então, estudar a microbiota do solo, ela não só te dá uma resposta sobre a composição dos micro-organismos presentes no solo, mas também o potencial uso dessa microbiota para outros fins, né? Então, algumas aplicações são na produção de antibióticos, como micro-organismos também que podem fazer a degradação de poluentes, né? Já que a gente vive sobre uma pressão bastante elevada em termos da produção de recursos e dessa forma a produção de resíduos também é aumentada, né? E esses estudos, né, de busca, né, de potencial biotecnológico é chamado de bioprospecção, tá? E para isso a gente pode utilizar a diversidade cultivável, a diversidade microbiana cultivável, aquela que a gente cultiva em laboratório, e a não cultivável, né? Já que a gente pode utilizar as ferramentas moleculares para acessar esses micro-organismos que não conseguem ser cultivados em laboratório. Entre os metabólitos microbianos mais buscados são, nos fungos são as micotoxinas e nas bactérias as bacteriocinas. Todas elas são enzimas que, em geral, elas têm uma ação tecnológica, né? E uma aplicabilidade no dia a dia. Sobre a legislação do solo, tá? Então, o solo, ele sofre classificações de acordo com a qualidade dele, portanto, estudar a diversidade microbiana do solo vai auxiliar você em enquadrar esse solo dentro de uma categoria e que esse solo tenha o uso para o qual ele foi destinado, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo para que a gente possa ter ideia de como estudar a diversidade microbiana do solo. Então, a gente pode pegar 10 gramas do solo, né, dissolver, né, homogeneizar com 90 ml de solução salina estéril, e a gente vai tirar 1 ml
né? E homogeneizar em solução salina, em 9 ml de solução salina, e assim a gente vai fazer sucessivamente. A gente vai chegar até a 10 a menos 5 diluições. Então, 1 ml daqui vai passar para cá, depois para o outro tubo e assim sucessivamente. Posteriormente a essa diluição, a gente vai plaquear essa amostra, né, que foi diluída. E a gente vai poder distribuir 1 ml dessa amostra em 2 ou 3 placas. A gente chama réplica ou tréplica. Réplica quando são 2 e tréplica quando são 3. Tá? Depois a gente pode contar o crescimento bacteriano ou fúngico e depois a gente pode identificar quais são os fungos e bactérias que cresceram nesse solo. Tá? Então, dessa forma, a gente tem como ideia de que o solo ele é uma parcela do planeta que tem um papel importante na manutenção dos ecossistemas e manutenção dos seres vivos. Por hoje é só. E a gente fica por aqui até a próxima aula.